Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril. E nosso olhar vai estar voltado para a crise gerencial do governo Lula. Nós vamos discutir também a ofensiva dos sem terra pela reforma agrária. Nosso convidado para esse tema é o coordenador do MST do Rio, Guilherme Gonzaga. Também participa hoje do nosso programa a jornalista Elisa Mendes e mais uma vez está aqui conosco o jornalista Milton Coelho da Graça. Nós vamos debater ainda o agravamento dos conflitos no Iraque. E quem fala sobre esse assunto é o especialista em relações internacionais, Vitor Hugo Klagsbrun. E por último, vamos comentar a pesquisa que confirma o conservadorismo do brasileiro médio. E quem conversa conosco é o coordenador da Fundação Getúlio Vargas Opinião, Alberto Carlos Almeida. O Olhar 2004 está entrando no ar. Uma crise gerencial estaria tomando conta do governo Lula. Ela seria fruto de um dilema entre as antigas bandeiras do PT e a realidade vivenciada pelo partido no governo. E eu faço a primeira pergunta para o Milton Coelho da Graça. E pergunto a ele quais são, na opinião dele, os maiores dilemas do governo Lula. Precisa dizer quais são os maiores. São tantos, tão grandes, que escolher quais são os maiores é complicado. Quer dizer, você tem... Primeiro, você tem um partido que ganhou as eleições dividido por 14 correntes internas, né? A gente tem já tratado disso. É complicado para o PT harmonizar suas 14 correntes, que tem, dentre elas, ideologias bastante distintas. Tem, por exemplo, o MST, aqui do meu amigo, que nasceu com inspiração católica e cuja inspiração principal é o desejo de justiça. Justiça não tem nada a ver com eficiência. Então, a gente está com um debate estranhíssimo a respeito da terra, do problema da terra, que é colocando os empresários do agronegócio, que são empresários prósperos, que estão aplicando sistemas tecnológicos, gerenciais, os mais recentes possíveis, em conflito, dizendo que esse é o melhor caminho, e nós temos de lá uma organização que está querendo justiça, que é outra coisa completamente diferente. Essa contradição de eficiência e justiça não vai existir, porque não é assim, não vão resolver o problema. E esses dois elementos estão dentro do governo. Quer dizer, nós temos o Rosseto, representando os princípios, o ministro Miguel Rosseto, representando os princípios, vamos dizer, da justiça do MST, e nós temos lá o Roberto Rodrigues e Furlan encarnando os princípios da eficiência e encontrar o comando geral, o comando da política econômica e financeira. Agora, além disso, a base governamental aumenta ainda mais essa difícil possibilidade de conciliar objetivos, métodos diferentes. E aí nasce a crise gerencial que tem sido apontada. É impressionante como agora a gente fala nisso e se fala na crise gerencial. A coisa parece mais excitada nesse momento porque o ex-presidente Fernando Henrique fez um artigo. E lá, eu me coloco eu mesmo a questão se ele não está botando a cabeça de fora antes do tempo, porque ficou claro que o ex-presidente Fernando Henrique está atrás de um novo mandato. Coisa que ele desmente durante essa semana. Ele desmente, mas de uma maneira que ninguém acredita, né? Porque de uma maneira como ele está, vamos dizer, chefiando, querendo claramente assumir a chefia da oposição, fica mais ou menos evidente a sua ambição política de um novo mandato. O que complica mais você... Pois não. Eu acho que você fez uma afirmação de que o movimento sem terra seria uma das tendências internas do PT, e isso não é verdade. Nós temos uma relação com o PT, que o PT originalmente surgiu da classe trabalhadora, com os anseios históricos da classe trabalhadora, e nesse sentido muitos dos anseios do PT, muitos dos anseios do MST e do PT se confundiam, mas nunca houve uma vinculação de qualquer natureza entre o MST e o PT. Mas eu não disse. Pelo contrário, algumas vezes houve inclusive posições diferentes. Mas eu não estou incluindo o MST entre as 14 correntes do PT. Eu apenas mencionei o MST com uma organização que tem uma filosofia que não é idêntica, por exemplo, à dos trotskistas, que forneceram vários quadros para o governo, como o ministro Pallotti, o ministro Gushiken, são oriundos de um outro tipo de pensamento político. Ministro Rosseto. Exatamente. Então você tem o Frei Beto ao lado direito do presidente Lula, representando ideias muito próximas do MST,
E você tem pessoas como o Zé Dirceu, o ministro Zé Dirceu, que é um outro tipo de político formado, né, o que foi chamado aí pelo Senna de bolchevismo sem utopia, até sem razão. Enfim, é muito complicado para o presidente Lula, não teve tempo de materializar um projeto claro para o governo, porque teve logo de início, a partir da Carta dos Brasileiros, de assumir certos compromissos para garantir a governabilidade, e esse choque até agora não se resolveu. Mas, Milton, não foram tantos anos criticando o governo que não já teria dado tempo? Se ele está criticando, a gente critica aquilo que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, se ele criticava o governo do Fernando Henrique, já não teria condições de ele saber, então, qual era o modelo correto e aplicar esse modelo, porque até então a gente não viu um modelo de governar maravilhoso como ele... Essa esperança que a gente tinha logo após as eleições. Já não era hora de ter esse governo? Mas nunca o PT formulou um modelo claro para o governo. Eles formulou críticas a um modelo de governo que o PSDB e o PFL estavam governando o país com ele há 8 anos. Mas ele nunca formulou claramente um projeto de governo. E a partir da Carta dos Brasileiros, em junho de 2002, e depois com o período de transição em que eles tiveram de enfrentar o perigo de colocar em risco a governabilidade logo no início do mandato do presidente Lula, isso aí complicou, porque eles passaram a desenvolver um realismo político, uma realpolitik, que contrariava todos os sonhos de todas as correntes do PT. Né? E essas correntes são interessantes, eu só queria dizer que elas têm, vamos dizer, fundamentos ideológicos muito separados. Quer dizer, a democracia socialista, ela está junto com o PT, junto com a articulação, por exemplo, dentro do PT, mas ela pensa de maneira muito diferente. Você tem elementos da Igreja Católica, você tem elementos de antigas organizações trotskistas, e você tem quadros do movimento sindical que vieram da prática de um sindicalismo de resultados. E essas três, só para pegar 3, não pegar mais as outras que existem, elas têm completa divergência em matéria de objetivos políticos. Mas desde 97 a articulação domina, quer dizer, ela sempre dominou o partido. Em 97 o domínio se tornou inquestionável. Mas, por exemplo, no Rio não. No Rio não. Não, mas estou falando do Diretório Nacional. Né? Quer dizer, no Rio não dominava e veio em 98 a intervenção. Né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul ela nunca dominou. Mas não, estou dizendo, nacionalmente o país... Ela conseguiu ter uma direção nacional, com maioria de articulação, então, mas... dá a tônica do partido, e quando chega ao poder isso fica mais fácil ainda, porque você tem a máquina governamental atuando sobre o partido. Né? Então, as eleições, por exemplo, a escolha do presidente do PT, quer dizer, futuramente vai haver uma eleição, mas isso foi uma coisa automática dentro do controle, né? O vice-presidente, o José Genuíno assumiu, e a capacidade agora de cooptação da articulação é muito maior do que era antes. Eu acho que a questão é mais grave. Eu acho que a crise não é uma crise de governo. Eu acho que a sociedade brasileira vive uma crise grave. A sociedade brasileira vive uma crise grave, que vem tentando solucionar essa crise de diversas formas, e eu acho que chega um determinado momento que a crise está colocada como uma crise de parto, né? Onde não tem mais alternativa que não seja a decisão de por onde que a sociedade brasileira quer caminhar. E aí você tem vários fatores que indicam isso, né? Alguns fatores colocados tanto pela política interna quanto pela política externa. Em relação, em especial, ao governo Lula, o Lula vinha dizendo já desde a